Hoje eu quero ensinar para vocês uma caixinha que você pode fazer de qualquer tamanho, porque além de aprender a fazer, eu vou te ensinar a modelar. Essa daqui é uma das opções para a gente enviar os paninhos de prato. Então eu quero trazer para vocês uma opção luxo, de embalagem luxo, que dá para vocês colocarem necessaire, bolsa, fraldinhas, não só pano de prato. Tudo que você quiser pode desenvolver uma caixinha dessa para você. Para fazer essa caixinha, eu utilizei folhas de papel craft, esse é de 200 gramas, cola, você pode usar cola bastante, silicone fria, cola quente. Essa cola daqui é a Cascorez Extra Forte, que eu coloco dentro desse tubinho, cola universal, ou então fita dupla face da transparente. A gente também vai envolver a nossa caixinha com uma fita de cetim. Se você quiser tornar ela personalizada, eu vou deixar aqui o fornecedor que vocês conseguem fazer isso e ainda tem cupom de desconto, tá bom? Nós também vamos precisar, para essa parte aqui do visor, de uma embalagem plástica. Eu recebo lá do meu parceiro Caracol Artes sempre o kit perfeito numa embalagenzinha. Então, eu retirei aqui o papel e a fita e vou cortar para conseguir fazer o visor. Mas você pode usar acetato, plástico cristal, o que você preferir. E como que eu cheguei na medida dessa caixinha? A partir do recheio. Então, eu quero saber o que é que eu vou colocar dentro da caixinha. Nesse caso, eu vou colocar aqui 2 paninhos de prato para presentear agora no Natal. Mas você pode colocar clutch, necessaire, carteira, bolsa, fraldinhas, um kit completo. Você pode fazer ela maior comprando o papel craft no Metro, pode usar papel cartão, desde que ele seja durinho, tá bom? Então, eu peguei aqui os meus 2 paninhos e eu vou precisar medir a altura, o comprimento e a largura ou profundidade, que é o cal, tá? Então, eu já medi aqui e eu tenho essa parte do comprimento 11 centímetros, a altura 17 centímetros e a profundidade e a largura 5 centímetros. Eu deixo assim elas confortáveis aqui dentro, ó. Não vai precisar apertar nem deformar a minha peça, tá bom? E elas também não vão cair. Faço sob medida para o que eu vou colocar aqui dentro. Depois que eu descubro qual é o cal, a altura, comprimento e largura, eu faço um retângulo, essa parte aqui do meio. Então, eu já descobri que ela tem 11 por 17 e 5 de profundidade de largura. Então, eu vou replicando retângulozinhos aqui nessas partes. Então, aqui do meio ele tem 17 por 11, eu faço pra cá, boto 5 centímetros por essa parte que tem 17, aqui em cima boto 5 centímetros por essa parte que tem 11, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Eu preciso fazer esse desenho para conseguir saber o tamanho do retângulo que eu vou cortar. Então, para saber a medida do retângulo, do comprimento total, eu meço 5 mais 11. Então, aqui tem que ter 21, 5 mais 17, por 27. Então, eu coloquei aqui altura 27, comprimento 21. Então, eu faço um retângulo de 21 por 27. Então, eu pego aqui a minha folha de papel A4, de papel craft, e corto na medida de 27 por 21. E como eu sei que a profundidade é 5 centímetros, eu venho com a régua, marco 5 centímetros com o desmanchador. Ó, o abridor de casinhas, eu coloco ele assim e vinco. Você pode fazer isso com a tesoura também, ó. Vinco com pressão. Aqui, 5 centímetros também, vinco. Do mesmo jeito, essas outras 2 laterais. Aí, a gente vai ter vincos, tanto nessa parte, quanto nessa daqui. Depois que eu fiz isso, eu corto essa parte daqui, ó. Somente essa, tá bom? Eu venho com a tesourinha, no vinco eu corto até o encontro dessa quina, aqui também, aqui e aqui. Por quê? Essa parte da base que a gente tá fazendo, eu vou dobrar pra dentro, esconder essas marcações do vinco, fora vai ficar perfeito. E quando a gente dobra o vinco, fica escondidinho.
E eu vou passar uma colinha aqui, aqui, só que na parte de fora, ó. Eu vou passar uma colinha aqui, que eu preciso colar e deixar secando pra gente fazer a partezinha da tampa. Então, eu dobro aqui pra dentro e venho com a colinha, aqui você preferir, pode ser também fita dupla face, e eu faço isso, ó. Trago pra dentro e empurro. Você vai precisar da ajuda de um clips, de um prendedor de roupa, do que você quiser. Ele precisa estar aqui para poder ajudar ele ficar juntinho, certo? Ó, faz isso e a gente vai colocar a cola aqui, nesse lado, tá? Pronto, passei a colinha, não precisa de exagero. A gente traz pra cá, vem com o clipe e segura, certo? Assim, ele vai ficar secando enquanto a gente repete o mesmo processo desse lado. Coloca pra dentro, passa a cola, dentro, passa a cola e fecha. Depois que eu coloquei os prendedores, vou pôr aqui os meus paninhos dentro de uma embalagem plástica e colocar aqui dentro. Eles vão ajudar a empurrar a cola na parte de dentro. Enquanto isso, a gente vai fazer a tampa. A tampa, ela precisa ser um pouquinho mais larga do que a parte de baixo, para poder encaixar, mas não muito, tá bom? Então, o que é que eu fiz? Peguei o retângulo que eu tenho da base, onde eu coloco os meus paninhos, ou a clutch, a nécessaire, a bolsa. Peguei a base, que é 17 por 11, e adicionei 2 centímetros. No caso dessa régua daqui, ele tem a marcação de 0,25. Então, eu coloco com essa marcação para poder cortar. Então, eu adicionei 2 centímetros, ficou 11,2 por 17,2. E ela não precisa chegar até aqui embaixo. A tampa pode chegar até metade, aproximadamente, passar um pouquinho. Só precisa encaixar. Então, eu deixei aqui a profundidade de 3 centímetros. E refiz o mesmo passo aqui da base. Coloquei o retângulo, 17 por 2 e 11 por 2. Adicionei 3 centímetros. Fiz esse daqui, de 17,2 por 3. Aqui em cima, de 11,2 por 3. E repliquei a mesma coisa desse e esse desse. Agora, a gente vai somar. Então, quando a gente chega e soma 11,2 mais 3, a gente tem um comprimento de 17,2. E quando a gente tem 17,2 mais 3, a gente tem uma altura de 23,2. Essa é a medida que fica tranquila para 2 paninhos de prato. Mas como eu estou ensinando vocês a modelar, não tem necessidade de você anotar as medidas. Você vai fazer baseado no que você vai colocar dentro. Se for 2 paninhos de prato, pode usar essa medida sem problema, tá bom? Então, eu já sei que eu tenho aqui 17,2 mais 3, que dá 23,2. E aqui, 11,2 mais 3, que dá 17,2. Então, eu vou cortar um retângulo com essa medida e vou fazer as marcações de 3 centímetros, do mesmo jeito que eu fiz na tampa. Coloco a reguinha, pego o desmanchador ou a tesoura e faço o vinco. Pronto, 3 centímetros, 3, assim, 3 e 3. Nessa parte daqui, a gente vai cortar. Eu deixei essa pra gente fazer juntinho, ó. Aqui a gente vem, no vinco a gente corta até esse encontro. Pronto. Fez esse corte, agora a gente vai fazer as dobraduras, ó. O vinco não é pra cortar, é só pra ajudar a marcar, tá? Depois disso, a gente vai fazer marcações de 2 centímetros pra dentro. Do vinco, eu meço 2 centímetros pra dentro e faço um risco. Aqui é a mesma coisa. E eu replico aqui e aqui, pra poder deixar o espaço do visor, que é essa parte daqui. Então, agora, a gente vem ou com estilete e corta, ou então com a tesoura. Como é que eu corto com a tesoura? Eu dobro ele certinho, sem vincar
eu venho aqui, ó, e abro, aí ele vai ficar certinho aqui no risco. Então, depois eu só vou cortando e vou refilar todo esse espaço aqui que tem a marcação de lápis. Depois que eu corto essa parte, eu uso ele para dar recadinhos, para fazer tag. Todos os recortes desse papel eu não jogo fora, não. Eu guardo. Eu tenho uma bolsinha que ficam todos, ó. Todos os recortes guardadinhos, porque eu uso para fazer tag. Com carimbinho Ovem e faço tags aqui. A gente não joga fora nada. Esse espaço que eu tenho aqui, ó, desse retângulo de 11,2 por 17,2, é onde eu vou colocar o meu visor, certo? E esse visor eu aplico antes de colar a minha tampa. Eu vou usar para aplicar, para ficar bem legal, a fita dupla face. Então, eu venho, ó, com ela, posiciono para dentro do vinco e corto faixinhas. Eu vou fazer isso desse lado, desse aqui. E esse espaço que eu tenho aqui, eu vou aplicar também. Aqui e aqui. Pronto. Passei, então, a fita dupla face, mas poderia ser cola em silicone fria, cola quente, cola universal. Eu trouxe várias opções que colam no plástico, mas eu gosto bastante de trabalhar com a fita dupla face. Inclusive, vou finalizar essa parte de cima com a dupla face também, para que vocês tenham duas possibilidades, cola e a dupla face. Assim, nessa aula, você aprende das duas formas. E agora, a gente remove o papel protetor de uma parte, tá? Eu vou remover dessa daqui, venho com o visor que eu cortei na medida 17,2 por 11,2 do plásticozinho, vocês lembram que eu falei no início das embalagens? Então, eu venho com ele, chego aqui na quina e seguro, ó. Não tem dificuldade não, nessa parte eu seguro e eu vou descendo com o dedinho, olha só. Pronto. Agora, eu vou fazer esse outro lado. Tiro o papel protetor. Essa é a parte que exige maior delicadeza da nossa parte, tá? Tiro o papel protetor. Venho com o visor e vou deslizando. Pronto. Agora, eu vou fazer nas cabeças, ó. Tiro o papel protetor. Não tem erro, tá, gente? Também é só ir com calma, paciência e carinho. Pronto, vou fazer a mesma coisa aqui. Já fiz aqui desse lado também, olha só como que vai ficar. Agora, deixando aqui, nessa parte que a gente não mostra o acabamento do plástico, aqui do visor, eu vou colocar aqui a fita dupla face. Então, vamos lá, ó. Aqui eu dobro e nesse espaço eu coloco a fita dupla face, aqui e aqui. Coloquei aqui fita dupla face e vou remover o papel protetor. A gente faz primeiro uma parte e depois a gente faz o outro lado. Depois que eu tirei o papel protetor, eu vou fazer isso, ó. Aqui eu trago pra dentro e aqui eu empurro. O bom da fita dupla face é que não precisa esperar colar, é imediato. Desse lado tá ok. Se ficar sobrando alguma partezinha, a gente vem com a tesoura e refila. Qualquer sobra que ficar, tá bom? Coloquei torto e agora vem com a tesoura e refila o excesso de papel craft pra deixar retinho. E agora a gente faz a mesma coisa aqui desse lado. Remove o papel protetor, coloca pra dentro e une. A minha cola aqui já secou. E a gente vai colocar aqui dentro, ó, assim. O visor não precisa esperar porque tá com fita dupla face. A gente encaixa. Como eu só aumentei um pouquinho, então ele vai ficar até justo, ó. A gente consegue ver o que tem dentro. Imagine um babador bandana,
Imagine um porta-chupeta, uma caixinha de qualquer tamanho entregando para o seu cliente. Olha que coisa mais linda. E lembra que eu falei para vocês sobre ter uma fita de cetim? Então, e a gente vai precisar de fita de cetim. Ó, eu vou abraçar aqui, já sei que ele em pezinho vai ficar assim, então vou pegar minha fita que tem a minha marca e vou dar um nó e fazer um laço. Ó, centralizo, dou um nó e faço um laço. Eu quero que todas as partes bonitas fiquem pra fora, então vou fazendo esse ajuste. Equilibro bem aqui. Eu vi que esse daqui tá maior, então eu vou cortar. Depois você sela, tá? No isqueiro, pra não ficar desfiando. E pronto. Sua caixinha de presente já tá pronta. É essa aula que eu queria trazer aqui pra vocês, que eu tenho certeza que vai encantar muito as suas clientes. Não esqueçam, meus amores, de dar o joinha pra mim. É tão importante saber se vocês gostaram. Deixem um comentário legal. Fala pra mim se fez, se deu certo, se vai fazer. E não esqueçam também de se inscrever no canal, para sempre que tiver vídeos como esse, você receber em primeira mão, tá bom? As informações dessa aula estão aqui na descrição desse vídeo. Um beijo, até a próxima!